6, o tema da mensagem hoje é como lidar com o abandono. Como lidar com o abandono. É bem provável que você já, em algum momento da sua existência, já tenha se sentido abandonado por alguém, ou rejeitado por alguém. Em alguma situação da sua vida, você provavelmente vai passar por esse sentimento de abandono. Ou alguém que você procurou se relacionar, alguém que você foi afetado de alguma forma, e que você esperava, você criou alguma expectativa em relação àquela pessoa, e fora abandonado. Como lidar com o abandono? A palavra de Deus diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15, e vamos ler o verso 15 e o verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles, Fígelo, Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onésiforo, porque muitas vezes me deu ânimo, assim envergonhou das minhas algemas. Nós tivemos 3 pessoas aqui que Paulo cita. Fígelo, que significa pequeno fugitivo. Hermógenes, que significa nascido venturoso, ou nascido de Mercúrio. E Onésiforo, que traz proveito. Não é? Esses nomes aqui, talvez se você está pensando em batizar o seu filho, né, talvez sejam nomes, você quer ser criativo, irmã Silvana, né, irmã Silvana? Ser criativo? Olha aí. Pois é. Então, 2 deles, Paulo diz que faz parte desse grupo que abandonou Paulo na Ásia, né? Todos da Ásia me abandonaram. Como lidar com o abandono? Então, uma coisa que aprendi uma frase que, se eu não estou enganado, foi John Maxwell que escreveu dizendo assim, que nem todos que começam com você vão terminar a jornada com você. Nem todos que estão com você hoje nessa jornada vão terminar a jornada com você. Isso é fato. Isso a gente tem que ter muito claro. A gente tem dificuldade para lidar com as percas. Tem dificuldade de lidar com a separação. Tem dificuldade, nós somos especialistas em começar coisas, mas temos dificuldades em fechar ciclos, encerrar ciclos. A vida é muito dinâmica, e nem sempre as pessoas que estão conosco hoje vão estar daqui a 10, daqui a 15 anos, ou até o final do ano, talvez algo vai mudar. Elas mudam, você muda. E está tudo bem. Precisamos aprender a lidar com as percas, lidar com a separação, lidar com os momentos que outras pessoas estão vivendo. Porque nem todo mundo que está com você hoje vai terminar com você. Em Provérbios 25 e 19, fala da questão do desleal, como é difícil andar com pessoas que são desleais. Como dente quebrado, vamos juntos? Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Há pessoas que são desleais, e temos que entender isso, que às vezes, você deposita a sua confiança em alguém, e que se essa pessoa for desleal, vai ser como um dente. Você já teve dor de dente? Já tentou mastigar alguma coisa com um dente inflamado? Aquela situação de dor, quando você apertava aquela situação, logo doía o corpo inteiro. Ou quando há um dedinho, uma parte da perna está quebrada, como é difícil andar. Ou quando você está com um calo, alguma coisa, você vai vestir um sapato um pouquinho mais apertado, como é difícil andar. Assim é o relacionamento com pessoas que são desleais.
Contudo, Paulo nos ensina uma grande verdade. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Dizer algo muito importante para você. Não fique preso ao passado. Esteja aberto ao novo sobre a sua vida. Não fique preso ao passado. Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Verso seguinte: prossigo, vamos juntos? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não fique preso ao passado. Tem gente que não está vivendo o presente, porque está olhando para trás. Perceba quando Deus foi tão didático para nós, que colocou os nossos olhos na nossa frente, e não na nossa nuca. Isso indica que quando eu estou seguindo para o alvo, eu estou indo para a frente, eu não posso ficar preso ao passado, não ficar andando, olhando para trás, porque quem anda olhando para trás, o que acontece? Ela tropeça, ela cai, ela se machuca. Tem gente que fica andando como se estivesse andando olhando para o retrovisor. Mas se você dirigir a sua vida olhando para o retrovisor, você vai se acidentar, você vai se machucar e ainda mais, vai machucar outra pessoa. Porque você não está atento para as coisas que estão à sua frente. Então não fique preso ao passado. Não fique preso a esta palavra maldita que você ouviu do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge. Não fique preso a essas palavras daquela pessoa que dizia que você nunca iria fazer nada, que você não ia conseguir vencer, que você nunca conseguiria avançar. Ei, olhe para o autor e consumador da sua fé, olhe para o alto, da onde vem o seu socorro, olhe para Deus, fixe os seus olhos com fé no seu Salvador, aquele que tudo pode, aquele que abre as portas aonde não tem porta, aquele que derruba gigantes, aquele que quebra muralhas. Mas não fique preso no passado, não fique olhando para trás. Deus tem um bom propósito sobre a sua vida, amém? Diga à pessoa que está ao seu lado: Deus tem um bom propósito sobre a sua vida. Olhe para frente, olhe para o alvo. Não fique preso no passado. Se você olha para a vida de José, no capítulo 37, os irmãos de José jogam ele dentro de um buraco e vendem ele como escravo. Eu fico impressionado com os irmãos de José, quando eles voltam diante do seu pai, Jacó, e todos eles vão abraçar o seu pai. Há uma falsidade dentro de família muitas vezes, né? Eu fico impressionado quando aqueles irmãos vão ali tentar consolar o pai de uma mentira que eles mesmos criaram. Nós estamos falando de irmão, de sangue do mesmo sangue. Dentro de casa, existem pessoas desleais. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que foi frustrado, que foi machucado por um irmão, por uma irmã, por um pai, por uma mãe que foi abandonado. Alguém que deveria te amar, te proteger, mas te enganou, que foi desleal com você. Olhe para José. Quando José chega no Egito, se ele ficasse lembrando dos seus irmãos, da trapaça que os seus irmãos fizeram contra a sua vida, ele estava ali numa depressão, ele estava numa situação que não ia fazer nada. Mas sobre a vida de José, havia um bom propósito de Deus. E deixa eu dizer uma coisa: Deus não desperdiça nenhuma dor que você passa. Essa dor, esse sofrimento que você está enfrentando, ei, preste atenção. Deus pode transformar. Deus é especialista em transformar tragédias. E José, na casa de Potifar, ali foi traído pela esposa de Potifar. Quando foi para a prisão, foi traído, esperando ali
aquele padeiro, aquele copeiro melhor do rei, lembrá-lo dele, esquecido, foi abandonado. Mas nós temos de José, que pode a família esquecer, pode o nosso trabalhador se esquecer de nós, pode ser aquelas pessoas que nós ajudaram, que nós ajudamos tanto tempo, se esquecerem de nós, mas Deus nunca se esquece dos seus. José, então, ele não se torna um governador, ajuda os seus irmãos que estavam passando fome, ajuda a sua família, aqueles que haviam machucado, aquele que haviam traído. E eu aprendo uma grande lição com José, de não combater o mal com o mal. Você não foi chamado para fazer o mal. Nunca faça o mal, mesmo sendo uma pessoa que tem te prejudicado. Porque você é um filho, uma filha de Deus. Você é um homem, uma mulher da luz e não das trevas. Não combata o mal com o mal, mas combata o mal com o bem. Quando José esteve diante com seus irmãos, capítulo 50 de Gênesis, verso 19, José disse assim: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ei, preste atenção. Talvez você não entenda porque essa situação, essa dor, esse sofrimento agora. Mas não desista. Não pare. Não fique escravo do passado. Não se prenda a esta dor. Olhe para frente. Continue a caminhar. Continue a jornada. Porque o nosso Deus é especialista em transformar tragédias, em transformar dor. E aqui, no verso 21, ele diz: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Porque assim é a vida. José poderia ter matado seus irmãos. Ele tinha autoridade ali para prender, para matar. Mas José escolheu a vida, escolheu o perdão. Romanos 12, 21 diz: não te deixes vencer. Não te deixes vencer. Preste atenção no que ele está dizendo aqui, ó. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com... Seja inteligente. Não se deixe vencer. Por quê? Porque é automático. A gente quer vingança, a gente quer, né, que a outra pessoa que nos machucou, pisou no nosso calo, a gente pisar no calo deles também. Mas o Senhor nos chama para não agir conforme a outra pessoa agiu conosco. Combata o mal com o bem. Se o abandono veio de alguém próximo, perdoar é essencial para encontrar paz. Se essa pessoa te abandonou, era uma pessoa próxima, que você tinha uma expectativa em relação a ele ou a ela, para você se libertar disso, para que você possa tirar essa amargura do seu coração, para que você possa voltar a dormir em paz, perdoar é essencial. Efésios 4, 31, verso 31 e 32, Paulo escreve assim: abandonem, vamos juntos? Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Verso 32. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Como foi que Deus, por meio de Cristo, nos perdoou? Foi fácil para Deus nos perdoar? Foi fácil? Exigiu um sacrifício, um preço. O perdão
Por mais que seja gracioso o perdão do Senhor, teve um preço, teve um custo. E eu posso imaginar que para você, quando eu falo de perdão para essa pessoa que está gerando raiva, ira, que você está com o coração pesado, amargurado, essa pessoa que te abandonou, que te traiu, que te feriu, vai te custar. Porque perdoar, eu já disse isso uma vez aqui, perdoar é uma junção de duas palavras. É perder e doar. Quando eu perdoo, eu estou perdendo o meu direito de me irar, de tomar vingança, de requerer ali, talvez algo que a pessoa fez contra a minha vida, ou está me devendo aquela dívida que a pessoa realizou contra mim. Então eu perco esse direito de requerer, e eu dou, eu perdoo, eu perco e eu dou. Eu dou amor, compaixão, misericórdia, porque foi assim que o Senhor nos perdoou. Ele, por meio de Cristo Jesus, se tornou propiciação pelos nossos pecados, e pelo sacrifício de Jesus, o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi dado por Deus pelas nossas vidas, para que a ira fosse cessada, a condenação fosse aniquilada, e toda escrita de dívida que estava sobre as nossas vidas fosse apagada pelo sangue do Cordeiro de Deus. E Ele nos doou vida, e vida em abundância. Reconhecendo esse perdão, esse amor de Deus sobre as nossas vidas, o Senhor nos chama para perdoar e doar vida para outras pessoas também. Você quer viver em paz? Quer viver uma vida bem-aventurada? Perdoe. Perdoe aqueles que te abandonaram. Embora o abandono por pessoas próximas possa ser doloroso, Deus nos chama para viver em comunidade. Agora, tem gente que não quer mais viver em comunidade, igreja, em relacionamentos, por causa que alguma vez enfrentou um abandono, alguém lhe machucou, alguém lhe feriu. Contudo, nesse mesmo lugar onde você foi ferido, muitas vezes você pode ser ferido, machucado. É nesse lugar que você vai encontrar também pessoas para te amar, para te ajudar, para ser a sua família de fé. Em Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, a palavra de Deus diz assim: consideramo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Verso 25, não, vamos juntos? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. É verdade que muitas pessoas se infiltram na igreja e criam problemas e machucam outras pessoas. Há uma estatística que diz que o número de desigrejados, pessoas que um dia foram à igreja e hoje estão fora, é quase o dobro da quantidade de pessoas em igrejas. O número cresceu absurdamente no nosso país. Eu quero dizer uma palavra para você que um dia foi ferido numa igreja, foi ferido numa comunidade. Não desista da igreja, porque Jesus morreu por causa da igreja. Deus ama a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a noiva do Senhor. É verdade que nem todo mundo que está na igreja é crente. Não deixe de congregar. Procure uma comunidade de fé, aonde você vai poder amar e ser amado. Você vai poder crescer e ajudar a outros a crescer na fé. Não abandone a sua congregação. Procure uma igreja, uma comunidade. Embora o abandono por pessoas próximas seja doloroso, Deus nos chama para vivermos em comunidade e apoiar uns aos outros. Em 2 Timóteo 1,16, o texto que nós lemos hoje, Paulo escreve dizendo sobre Onésiforo:
Porque muitas vezes, o que ele fez? Me deu ânimo. Me deu ânimo. E nunca se envergonhou das minhas algemas. Porque muitas vezes estamos desanimados. Porque não estamos andando sozinhos. Estamos sozinhos. Para você ter companhia, amizade, relacionamento, Deus proporcionou uma grande comunidade, uma grande família da fé, aonde Ele é o nosso Pai e nós somos irmãos uns dos outros, para que nós possamos ajudar uns aos outros a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, nos animando a cada dia a permanecer firmes na fé. Jesus entende a dor do abandono. Em Mateus capítulo 24, verso 27, verso 4, quando ele estava na cruz, uma das últimas palavras de Jesus ali na cruz, ele vai dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Esta é uma experiência que o Senhor, o nosso Salvador, viveu. Um homem de dores, que sabe, que reconhece essa dor, esse sofrimento do abandono. Essa experiência de Jesus nos lembra que Ele é um Salvador que compreende as nossas dores. E Ele promete que por maiores perseguições que possamos enfrentar pelo Evangelho, o abandono de outras pessoas, Jesus nunca vai nos abandonar. Em Mateus 28, 20, Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É verdade que nem todo mundo que está com você hoje vai continuar com você até o final da sua vida. Mas nós temos um Deus que nunca nos abandona e que sempre estará conosco em todos os momentos da nossa vida. E Paulo termina então o livro de capítulo 4, lembrando de várias pessoas, mas antes, no verso 16, do capítulo 4, ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Verso 17. Mas o Senhor, vamos juntos? Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Verso 18. O Senhor, vamos juntos? O Senhor e levará salvo para o seu reino celestial. A Ele. Amém? Pode todas as pessoas te abandonarem, o Senhor nunca vai te abandonar. Lembre-se, assim como Paulo, ele tinha um chamado, uma vocação. No capítulo 1, verso 1, Paulo entendeu que sobre a sua vida havia a vontade de Deus, que ele fosse apóstolo. E viver a vontade de Deus é entender primeiramente o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Porque é a nossa grande luta entre a nossa vontade e a vontade de Deus. E nós só vivemos e conseguimos viver a vontade de Deus quando entendemos que o Senhor, que Jesus é Senhor sobre a nossa vida. Então nós dedicamos, nos humilhamos, nos rendemos à vontade do Senhor. Que você possa entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Segundo, que você saiba que você tem um destino. Que você não vai permanecer aqui na terra para sempre, mas que o Senhor está te conduzindo para o seu reino celestial. Você tem um destino. Você tem um destino. Você tem um destino.
Ei, preste atenção. Você tem um destino. Seu destino é os céus. Você tem um destino que o Senhor, que te comprou e te salvou, Ele está te conduzindo, e nesta jornada Ele nunca vai te abandonar. E se você teve pessoas que te abandonaram, e que talvez você esteja preso ainda ao seu passado, preso a essas pessoas de uma forma afetiva, uma dependência afetiva, que nesta noite você venha se libertar de toda a escravidão, de todo este mal que essa pessoa te envolveu, que você possa reconhecer que a única pessoa que você precisa para ser feliz, para ser pleno, para ser completo e te conduzir ao seu destino, aos céus, é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Abaixe sua cabeça, ore agora. Se tem algo que você não está conseguindo vencer, que está criando barreiras, te prendendo ao seu passado, que você não consegue esquecer, que vem um pensamento automático e te leva a fazer coisas e bobagens contrário à sua natureza espiritual, que te leva ao pecado, que te leva novamente à escravidão, que nesta noite peça ao Senhor para te libertar, porque foi para isso que o Senhor Jesus veio, para nos salvar, nos libertar e nos transformar numa nova criatura. Pai, ajude-nos, ó Deus, ajude-nos a viver uma nova vida, ajude-nos, ó Deus, a combater o bom combate, a completar a carreira, a guardar a fé, que nós nunca viemos desistir, ó Pai. Por mais que pessoas nos abandonem este caminho, abandonem a jornada que estamos percorrendo,